Em 1994, a gente tinha toda uma articulação, nós do PT tinha toda uma articulação e o sindicato também, na região do Araguaia, e eu fazia parte de uma articulação de oposição à FETAGRE, de uma diretoria que tinha na FETAGRE, que já estava no mandato há mais de 25 anos. Eu fazia parte aqui no Araguaia, nessa articulação de oposição. Nós dividimos o estado de Mato Grosso em 6 setores, 6 regiões. E eu fazia parte aqui do Araguaia. E aí eu saí candidato a deputado estadual, em nome dos trabalhadores, dos agricultores de Mato Grosso. Porque eu era um membro da comissão de oposição à chapa existente, da federação. Então nós estávamos fazendo, eu estou contando duas coisas numa hora só. Eu fazia parte da federação, dessa chapa, para nós ganhar a federação, com a linha política de outra forma, e no mesmo momento eu saí candidato em nome dos trabalhadores, em nome da federação, representando os trabalhadores do estado de Mato Grosso. E eu fiz campanha de Vila Rica até Comodoro. Comodoro é a última cidade do estado de Mato Grosso, né? Percorri 47 municípios do estado. No Santinho Preto. No Santinho Preto, sem um carro para viajar, e nós tínhamos um carro de som aqui na rua com, nós falávamos naquele tempo com 2 cornetas, que eram aquelas tamponas de bacia desse tamanhozão assim, né? Corneta mesmo, era a Delta ainda, no tempo da Delta. Deixa eu só. Fizemos campanha em 47, 48 municípios. De que forma fizemos essa campanha? Eu saía de Vila Rica, ia até Confresa, tinha um pessoal lá do sindicato, das associações, do movimento popular, do partido, de outros partidos que eram simpáticos a nós. Eles estavam me esperando lá na rodoviária. De ônibus. De ônibus. E eles ainda mandavam a passagem para mim e ir daqui para lá. Você vê como é que era a coisa, era feito caixinha toda a viagem. Aí eu chegava lá, estava 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas lá na rodoviária, aquele mundão de gente. Eu descia do ônibus, já cumprimentando todo mundo e conversando, e já saía para a rua fora, fazendo o arrastão, fazendo a nossa campanha. Aí eu ficava ali em Confresa um dia, meio-dia, um dia, das vezes dormia no dia cedo, ou à noite tomava o ônibus e ia para São Félix, Cascaleira, ou Ponte de Lacerda. Então era desse jeito. Na região de Ponte de Lacerda, Comodoro, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Bela Vista da Santíssima Trindade, que é a última cidade também que está na divisa da Bolívia, cidade que é só raça negra, né, pessoal do tempo da escravidão ainda. Da mesma forma, o pessoal já estava com o carro lá me esperando, o ônibus, e já tinha as casas onde era para mim dormir, me alimentar e etc e tal. Eu já tinha confeccionado o santinho preto e branco já para mim lá. Então a nossa campanha aqui foi feita desse jeito. Só para você ter uma ideia, isso já era plano real. Plano real. Eu tive uma campanha que me custou R$ 5.564. O RV, não é? Que hoje é reais, né? Dr. Najib, que era um médico, deputado federal, candidato a deputado federal de Luciara, que fez a região, tinha carro, tinha cabo eleitoral, tinha não sei o que, gastou 2 milhões. Baú, aliás, o Najib era estadual. Baú, que era federal, gastou 6 milhões. Doutor Ivanir, que era um advogado, gastou menos, gastou 400 mil. Bozai para não sei quem, gastou não sei quanto. 38 candidatos levou voto de Vila Rica. E eu gastei 5.664,54. E perdi por 1.025 votos. E 38 candidatos já levou voto. E levaram o voto daqui. Então assim, você vê como é que quando você faz uma política pé no chão, uma política de base, de militância, é diferente. E muita gente
infelizmente a mídia faz todo esse processo de dizer que política não presta, que política é igual, são iguais, né? Que todos são ladrões e etc e tal. Eu nunca parti por esse lado. Eu acho que a política sempre existiu desde o começo do mundo, sempre vai existir, sempre vai ter corrupção e sempre vai ter a minoria das pessoas super honesta. E eu dou exemplo de pessoas honestas na política. Nós temos a Séries, que foi super honesta, foi deputada, foi senadora, né? Foi uma grande líder política, nem só das mulheres, mas de toda a sociedade. O Tadeu de Santa Terezinha, nosso saudoso Tadeu, se entrasse com um carro do ano 86, saía com aquele carro dali 4 anos, 86 mesma coisa. Morreu pobre, praticamente sem ter a casa para morar. Nós temos exemplo do Cascão, de Porto Alegre do Norte, que foi prefeito. Nós temos exemplo do Diá de Cascaleira, né, que fez parte da política. Enfim, tem tantos e tantos companheiros nossos, né, que aqui, estou falando de Mato Grosso, da região do Araguaia, não estou falando de outros lugares. Então, a política ela é boa, a política ela tem que existir, a política tem que estar no nosso sangue. E eu sempre dizia nas minhas reuniões do sindicato e reunião política, por que que você olha nesses carros hoje em dia aí, tá lá grupo fulano de tal, grupo fulano de tal. E por que que nós trabalhadores, seja operário, seja da agricultura, nós não podemos formar grupos? Por quê? Será que só os ricos pode criar grupo? Pode manter uma empresa em grupo? Por que que nós trabalhadores, seja lá qual a sua classe, não podemos caminhar por esse lado, né? Nós temos o exemplo do Movimento Sem Terra, que tem N e N vitórias, conquistas, e é um exemplo de grupo de movimentos, né? E tem tantos outros movimentos, outras organizações, a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Então, assim, eu acho que a política, eu tenho certeza que a política, quando você já vem de berço, já vem de sangue, fazendo uma política transparente, democrática e honesta, você pode dormir em cima de R$1 milhão toda noite, que você não vai botar a mão naquilo que não é seu. Agora, quando a pessoa já vem de berço, seja de berço ou de sangue, ou seja, educada para ser corrupta, ela vai ser corrupta com R$1, com R$1 milhão, ou seja, quanto for. Assim que ele pegar a primeira oportunidade, já é o perfil. Ele vai ser corrupto, ele vai continuar a ser corrupto e maior, né? Como vice-prefeito, eu quero dizer que eu acho que dos vice-prefeitos que passou por Vila Rica, eu fui o que mais participei nos 4 anos da administração municipal. O prefeito tinha que viajar todos os meses, 1 ou 2 vezes por mês. O nosso FPM era 120 mil cruzeiros. Depois, num certo 2 anos, passou a ser na URV. Nós tínhamos um caminhão, uma pá carregadeira, um esteirinha velho. Aliás, nós tínhamos 2 caminhões, uma pá carregadeira, um esteirinha velho, uma D20 e mais nada. E uma ambulância velha cair em pedaços. Então o prefeito tinha que viajar, buscar e reivindicar, buscar condições para o município. E o Paulo Duarte, que foi o prefeito, ele é uma pessoa que até hoje eu gosto muito dele, nós temos muita amizade. Só para você ter uma ideia, quando ele vem para Vila Rica, em vez dele procurar os amigos dele que ele tem aqui desde 78, quando ele chegou na Vila Rica, ele liga para mim, ó cara, você tira uma semana aí que nós vamos, eu estou chegando aí, nós vamos passear na região, eu quero ir lá ver Dom Pedro, eu quero ver não sei quem. Aí eu tenho que tirar uma semana de serviço para ficar com ele, nós andando para um lado e outro. Então assim, o que acontecia? O Paulo viajava e
E aí eu assumi a prefeitura. Ele baixava um decreto ou não. Eu nunca fui assim muito de partir para uma coisa legal, né? Eu gostava de quebrar o protocolo. Eu falava, Paulo, não precisa de negócio de decreto não, precisa baixar portaria, decreto não, portaria, não precisa baixar portaria não. Você vai ficar uma semana ou 10 dias, podia ficar até 14 dias. Nos 14 dias ele tinha que estar aqui, porque senão ele podia ser cassado do mandato dele. Então, por lei, ele tinha que estar aqui. Sempre estava nos 14 dias. Quando ele ia passar de 14 dias, aí ele baixava uma portaria. Então, ele viajava e antes dele viajar, o que eu fazia? Eu saía com ele um dia ou dois antes na cidade, rua por rua praticamente. E dizia, Paulo, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, aquilo eu vou fazer tal. Não, tudo bem, pode fazer. Aí ele saía, o que eu fazia? Eu reformava, mandava passar patrol na rua, onde tinha asfalto, fazia aquele tapa-buraco, saía para o interior, precisava arrumar 2 km, 3 km de estrada, a gente ia com a equipe, eu mandava arrumar, inclusive aqui no Aracati nós tem exemplo até hoje aqui, de lugar que nós arrumamos e nunca mais foi arrumado. Aliás, agora que foram arrumados, né? Então assim, eu fui um vice, que eu tive toda a liberdade em condição de vice-prefeito e das vezes ia assumir a prefeitura várias vezes como prefeito substituto, ou sei lá o que, né? Comunitária mesmo. A rádio comunitária, vou tentar resumir o máximo que eu puder. A rádio comunitária é uma coisa interessante. Quando o meu pai mudou do estado de São Paulo para o estado do Paraná, a gente mudamos de um lugar super desenvolvido, que é a região de Ribeirão Preto, viemos para o estado do Paraná, que era uma região super atrasada, ficou por muitos anos lá. E lá nesse lugar, minha mãe, nós éramos em 4, 5 irmãos naquele tempo, todos ficamos doentes, minha mãe ficou doente, sofreu durante uns 35 anos, acabou morrendo consequência dessa mudança, que acho que entrou em depressão, etc e tal. Naquele tempo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para a cidade, vender frango, vender ovos, além de levantar 5h30, 6 horas da manhã, botar feijão cozinhar em panela de ferro, não tinha panela de pressão, lavar roupa, cozinhando a roupa lá naquelas latas de 20 litros, lá no chão, lá em cima de um fogo lá. Não era essas roupas que tem hoje, a gente chamava uns brinzão seco, era roupa feito de saco de açúcar, que antigamente vinha um sacão com 60 quilos, assim, que esse saco de pano que a gente usa hoje praticamente, até pior, um trem grosso, bruto. Então eu tinha que fazer isso, eu lavar roupa, fazer comida, fazer remédio, fazer chá, fazer doce, para meus irmãos que todo mundo era, como diz o ditado, era lombriguento, barrigudão, que antigamente não era igual hoje, que as crianças, é saudável, as crianças eram muito doentes. Então de tudo eu tinha que fazer um pouquinho na minha vida, ajudar meu pai na roça, levar comida na roça, tinha que tirar um tempinho das 8 até 11 horas, eu tinha que ir na escola, a escola era uns 300 metros de casa, a minha sorte ainda, então eu tinha que fazer tudo, estudar, fazer as coisas de casa, lavar roupa e não sei o que, cuidar de menina que estava doente e tanta coisa. Aí nessas andanças minhas de levar um frango lá na cidade para vender, 6 km de onde nós morava, eu conheci um rapaz, um menino daquele tempo, menino da minha idade daquele tempo, Wilson o nome dele. E ele, naquele meio de tempo também, o pai dele ajudava a carregar madeira nos caminhões de tora. Você sabe o que é caminhão de tora, né? Sim. O caminhão virou, matou o pai dele, deixou 10 crianças. E a mãe dele teve que criar essas crianças, lavando roupa e tal. E esse menino, esse Wilson, quando ele pegou seus 9, 10 anos, ele foi trabalhar numa farmácia, varrendo a farmácia, até porque o farmacêutico, que era muito conhecido da mãe dele, deu serviço assim para ele, assim, por uma questão até de compaixão. Deu serviço para ele, aí ele foi lá limpar chão, lavar vidrinho de remédio, porque os remédios naquele tempo eram manipulados. Dali surgiu uma radinha assim, por lá de cima da rua, nessa cidadezinha lá, essa cidade lá chama Lunardelli. Aí
E ele foi fazer um programinha lá também, falar alguma coisa lá. E quando eu ia na cidade vender o frango, anterior a tudo isso, ele que saía comigo na rua. Por quê? Porque quando eu entrava na cidade com esses frangos, e vazia de ovos para vender, eu tinha o quê? 8, 9 anos, 10 anos. Sempre tem aquela molecadinha da roça, da cidade, que vem tirar encrenca com o menino da roça, né? E ele era meu protetor, ele que era meu amigo. E a molecada vinha, não, esse aqui é meu amigo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ia na casa dele, tal, tomava uma água e alguma coisinha. Aí eu fiquei com aquele trem na cabeça, farmácia, rádio. E falava até alguma coisinha na rádio lá que eu não lembro o que que era. Bom, passou todos esses anos, fiquei rapaz, me casei, morei lá 8 anos, vim para Mato Grosso, fundação de sindicato, fundação do Partido dos Trabalhadores, vice-prefeito, candidato a deputado. Em 1996, aí eu recebi um boletim informativo. É uma folha ofício, dobrada no meio, tipo um jornalzinho, um boletim informativo, né? De um deputado de Minas Gerais, o cara é um amigo nosso, um companheiro nosso. Nesse boletim ele dizia o seguinte: com a caixa de som, um microfone e um transformadorzinho, você abre uma rádio. Aí eu me empolguei com aquilo. Aí, isso já era janeiro, fevereiro de 96. Aí eu fui conversando com ele, conversando aqui em Vila, com o nosso pessoal do sindicato, da igreja e tal. Vai para São Paulo, que lá tem uma rádio lá que tá 100 por hora. Do Padre Silto e tal, lá na Barra Funda, bairro Bela Vista. Aí viajei para lá. Fiquei lá uns 3, 4 dias lá na Barra Funda, com o pessoal da igreja, né? O Padre Silto e a Jussara, que era uma das irmãs. E aí já fomos para o centro, lá chama Rua Santa Cecília, já comprei todo o equipamento, transmissor, tudo que precisava. Que tempo ainda é tempo dos bolachão, né? Comprei o aparelho que vinha duas disco vinil, comprei CD, comprei um monte de coisa, microfone. E aí nós começamos a rádio assim. Funcionamos ela 22 dias. A Anatel veio e fechou. Aquele tempo tinha rádio do tal de Gordo, Darcy Gaspareto tinha uma radinha também, e aí fomos denunciados, fechou. Fecharam ela. Aí ficamos um ano e uns meses sem botar ela no ar. Mas enquanto isso aí nós preparamos a Associação Alvorada, né? Que fazia parte da associação. Era um representante do Sindicato dos Trabalhadores, um representante da Prelazia, um representante da Luterana, um representante do MOPS, um representante do Motraba, que era um movimento que nós tínhamos na região, e, enfim, nós fundamos com acho que 22, 23 pessoas fundadoras. No caso do estatuto, reza que você pode, a partir de 14, você já pode criar o estatuto, criar a associação. Aí discutimos o estatuto, tá? Eu já trouxe lá de São Paulo também. O Padre Silto, através de telefone, ele nos orientava muito, deu uma força muito grande. Inclusive veio aqui uma época também e deu um curso para nós aqui de 2 ou 3 dias. Depois a gente teve mais experiência de outras participação dele. Aí nós criamos acho que em 98 nós criamos a Abraço Estadual, que eu fiz parte também da Abraço Estadual, na fundação dela. Nós já tinha criado, já existia a Associação Abraço Nacional, aí criamos a do Estado do Mato Grosso. Eu acho que o que segura o dia a dia da nossa rádio comunitária não é meramente por ela ser comunitária, mas o que segurou até agora são pessoas que fizeram parte do sindicato, da igreja luterana e de outras entidades, que são realmente pessoas comprometidas com a causa, né, do povo, com a causa da sociedade, conhecedora
da questão política toda. Então acho que isso foi com que segurou a nossa rádio até hoje. Porque o que acontece? Você vê muitas associações por esse mundo afora aí, que as pessoas criam associação com interesses próprios, né? Com interesses particulares. E aí a coisa vai um ano, vai dois, vai lá não sei quanto tempo e acaba que vira uma coisa assim muito pessoal, muito individual, ou vira em nada, né? Ou acaba logo cedo. Então assim, com muito orgulho eu tenho dito. Nós temos gente ali da fundação, alguns já foram embora daqui, outros já faleceram. Mas nós tem gente ali que desde que começou, desde que fundamos ela, ele tem plena consciência que ele não ganhou um tostão, não vai ganhar um tostão, mas que o compromisso dele ainda é ajudar a tocar no dia a dia a rádio dentro do espírito comunitário, né? Então assim, o que me alegra muito e a gente fica feliz em dizer é sobre isso, né?